Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Palworld e fiz uns comentários sobre o novo jogo do Esquadrão Suicida que eu não tinha ideia a besteira que eu tava falando. O negócio é que tinha gente reclamando que o jogo do Esquadrão Suicida não tava fazendo tanto dinheiro quanto o jogo do Palworld, que o jogo do Esquadrão Suicida custou uns 60 milhões de dólares, de 6 a 9 anos para ser feito. E eu olhei e falei, não, é que o jogo do Esquadrão Suicida é muito mais caro, o Palworld é mais barato, então é mais acessível, ele é mais para os jogadores casuais, enquanto o jogo do Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça me pareceu obviamente feito para quem é fã dos super-heróis da DC Comics e jogadores da série Arkham, porque ele foi anunciado como uma continuação da série Arkham. Deus do céu, como eu tava errado! Não, esse jogo não foi feito para quem é fã dos super-heróis da DC e muito menos para quem gosta da série de jogos do Arkham. Não mesmo, quem gosta dos heróis da DC Comics e gosta da série Arkham ficou muito decepcionado com esse jogo. Antigamente existia um preconceito de que jogos de videogame de super-heróis eram praticamente feitos com o pé, com a intenção de tirar dinheiro dos fãs das franquias, e sem nenhum interesse em fazer alguma coisa que presta. Até que surgiu a Rocksteady com Arkham Asylum, que era um jogo do Batman que não era baseado em quadrinhos, filmes, nem nada. Foi uma história completamente original, criando seu próprio universo para que você encarnasse o Batman no jogo, se sentisse como um Batman com a jogabilidade em que você é o Batman. Nossa, como eu tô repetindo Batman. Todo mundo adorou o jogo e a série Arkham progrediu, fazendo suas próprias histórias e fazendo um sucesso estrondoso. Aliás, tem que se falar das histórias de alta qualidade da série Arkham, que foram feitas usando gente como Paul Dini, que não só é um dos responsáveis pela série animada do Batman, como é o criador da Arlequina. Então, além da jogabilidade, os jogos da série Arkham tinham histórias magníficas, muito bem feitas. Então, tem aquela coisa dos filmes de jogos do YouTube, que o pessoal pega a cinemática desses jogos cinematográficos e montam um filme de até 3, 4 horas. E no caso dos filmes jogos da série Arkham, o pessoal comparava com os grandes filmes e desenhos animados e falava que eram tão bons quanto. E para piorar, você não tem um grande argumento, porque as histórias realmente são tão boas quanto, e as animações, meu Deus do céu, magníficas. Então, mesmo fãs do Batman que não jogavam videogame, ficavam entusiasmados quando tinha um lançamento de um novo jogo da série Arkham, porque eles falavam, legal, vai sair um desses filmes, jogos no YouTube, e eu vou passar umas 3 horas aí comendo pipoca assistindo, que vai ser o máximo. E conforme os anos foram passando, o hype foi só aumentando. O último jogo da série Arkham foi de 2015. A cada ano o pessoal esperava que ia ser uma coisa mais fabulosa e maravilhosa. Então não é exagero falar que quando eles anunciaram que ia ter mais um jogo da série Arkham e dessa vez ia ter a Liga da Justiça, mesmo quem não joga videogame ficou hypado só por conhecer a história da série Arkham e querer saber como que eles iam continuar o Arkham Knight, como que o Batman ia estar nesse universo próprio da série Arkham, ia entrar na Liga da Justiça, coisa e tal, que ia culminar no que eles anunciaram, o Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Só que a coisa não é bem assim não. No mundo dos jogos, a Rocksteady tinha um nome lá em cima por causa da série Arkham. Só que os funcionários foram sendo trocados a um nível de que a atual Rocksteady pode-se dizer que é uma outra empresa do que a empresa que fez a série dos jogos Arkham. Muito pouca gente que trabalhou na série Arkham original estava nesse jogo do Esquadrão Suicida. E se o pessoal ficou zangado que o Paul Dini parou de escrever os jogos da série Arkham depois do segundo, imagina nesse daí que não só não tem nenhum escritor da série Arkham original,
Como os novos escritores nem conhecem a série direito e nem sabem sobre os personagens da DC. Eu mesmo dei uma olhada, procurei o profile desses caras, entrevistas que tivesse na internet, coisa e tal, e eles deixaram bem claro que eles não sabem nada sobre DC Comics, os desenhos animados, filmes, séries. E pelo que eu vi, também não jogaram a série Arkham e têm um conhecimento superficial baseado no que disseram pra eles. Eu olhei pra isso e falei, meu, como diabos você faz uma produção de 60 milhões de dólares baseada em gente que não conhece o material original e não é preparada para isso? E uma coisa que eu tenho uma tremenda curiosidade é, como essas pessoas conseguem esses trabalhos? A princípio, o que veio na minha cabeça foi nepotismo, né? O mesmo grupinho de gente com as suas mesmas ideias e coisa e tal, que estão colocando seus amigos para escrever em tudo. Mas não faz sentido, porque isso está acontecendo em muitas empresas, em muitos jogos. Eu fico imaginando como que é a linha de raciocínio de quem contrata esse tipo de gente. Será que eles pensam alguma coisa do tipo, eu quero fazer um negócio que tem apelo pra gente que não é fã de super-heróis, então eu vou chamar alguém que não tem conhecimento nenhum sobre super-heróis e não é fã de super-heróis para escrever sobre super-heróis? E quando eu estava pesquisando sobre os escritores do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça, eu tive a resposta que acho que todo mundo que está escutando isso já deve estar sabendo. A resposta de como essa gente incompetente arranja esse tipo de trabalho era nepotismo mesmo, e o centro do nepotismo era a empresa Sweet Baby Inc., uma empresa de consultoria que se diz de diversidade. Sinceramente, fiquei surpreso com a existência de uma empresa de consultoria para videogames. Nem pensei que tal coisa existisse. Eu sabia dessas empresas de consultoria americana para tudo quanto é tipo de coisa, e a terrível história de como eles meio que destruíram aqueles desenhos animados dos anos 80. Por exemplo, os Caça-Fantasmas. Foi uma empresa de consultoria que falou para o desenho dos Caça-Fantasmas ir ficando cada vez mais bobo e introduzir os jovens Caça-Fantasmas que as crianças odiavam, centralizar o desenho no Geleia, tornar o desenho cada vez mais bobo, tirar as tramas complicadas e as referências à literatura, ideias racistas do tipo colocar o Zedmore para ser só o motorista do Ecto 1 e a aparição dele ser cada vez menor, quando nas primeiras temporadas tinha episódios inteiros sobre ele e era um dos melhores. Chegaram a empurrar que não precisava de dois personagens para fazer uma dupla, só o Peter e o Egon. E por fim sugeriram o horrível desenho do Geleia, onde todos os outros personagens eram só coadjuvantes e com um traço mais infantil e caricato ainda, que foi a morte do desenho dos Caça-Fantasmas. Eu até entendo a ideia da consultoria, ela é muito boa. Nós contratamos uns especialistas em determinada área, que a gente não precisa perder tempo para aprender sobre isso. Para ter uma inclusão e diversidade, vamos contratar uma empresa de inclusão e diversidade que fazem estudos, pesquisas e tem profissionais preparados e carimpados. Eu já vi empresas de consultoria sérias, meu irmão trabalha com isso, e o pessoal realmente faz um monte de pesquisa, vai atrás, e eles estudam a fundo todos os assuntos para entregar uma solução eficiente e de qualidade. Só que tanto no caso do Caça-Fantasmas quanto no caso dessa Sweet Inc., era um bando de picareta que não faz pesquisa nenhuma e colocou os amiguinhos para escrever, para fazer o texto que o público vai gostar, que vai se sentir identificado, chama esse escritor. E quais eram as indicações, a qualificação desse escritor? Nenhuma, eles eram simplesmente os amiguinhos. Ao invés de apresentar um serviço de qualidade que ia aumentar a identificação com o público e as histórias ficarem melhores, eles só entregaram lacração e nas suas redes sociais dá para ver eles fazendo pouco dos consumidores que não gostaram dos jogos. Como eu disse, eu sou a favor de você contratar uma empresa de consultoria. Agora, nem mesmo checar
se essa empresa faz mesmo o que está falando e vê o resultado dos jogos que a própria empresa orgulhosamente coloca no site delas, falando que fez consultoria, mas que no resultado estão dando prejuízo e os jogadores estão odiando, mostra como essas empresas de jogos AAA não fazem a mínima ideia do que estão fazendo. Uma coisa que mostra bem que a pessoa não sabe o que está fazendo é a insistência de que o Esquadrão Suicida seria canônico do universo Arkham, do mesmo jeito que o pessoal insistia que a série do Star Trek Discovery se passava no mesmo universo do Jornada nas Estrelas clássico e o Jornada nas Estrelas nova geração. E indo totalmente contra a continuidade dessas séries, colocando coisas que não tinha nada a ver, incluindo, mudando o passado do Spock, inventando uma irmã para ele do nada, que nunca existiu, afetando décadas de história que os fãs adoram. Acredito que eles pensam alguma coisa do tipo, o pessoal gosta dessa série, então vamos falar que tem a ver com essa série, que eles vão gostar. Vira e mexe a gente vê umas teorias que o pessoal fica interligando as coisas, que nem aquele negócio dos filmes da Pixar passarem no mesmo universo. Então o pessoal gosta desse negócio de mesmo universo, vamos fazer mesmo universo que eles vão gostar. Mesmo a gente não sabendo nada sobre o universo para fazer uma história que tenha ligação. Eu fico procurando algum tipo de lógica para o pessoal que não faz a mínima ideia do que está fazendo. Porque a realidade é exatamente o oposto. Você vê coisas como Arlequina, Super Hero Girls, que não tem nada a ver com outras versões do universo DC, e ninguém reclama, o pessoal aceita de braços abertos, porque é um outro universo, é uma nova realidade, não tem relação com as histórias que você assistiu antes. O Batman, o Super-Homem que aparece na Arlequina, não são o mesmo Batman, o Super-Homem, que você vai ver na série da Super Hero Girls, na série animada dos anos 90, nem no Justiça Jovem, nem nos Jovens Titãs em Ação. Tô tentando lembrar agora aquele da Liga... Acho que era a Liga da Justiça em Ação também. Eles fizeram a série dos Jovens Titãs em Ação e uma série da Liga da Justiça chamada Liga da Justiça em Ação, né? Em inglês era Liga da Justiça Action, acho que ficou assim em português também. Bom, o que importa é que as pessoas que vão assistir aceitam que é outro universo. Ninguém espera que o personagem que você vai ver na série Batman, Os Bravos e Destemidos, vai ser o mesmo Batman daqueles longa-metragens cheios de sangue e violência lançados para vídeo, do tipo Batman contra o Capuz Vermelho e Batman Silêncio. O pessoal aceita que não, isso daqui é um outro universo, essa daqui não é a mesma Mulher Maravilha, não é o mesmo Batman, é o mesmo Super-Homem da série que eu vi anteriormente. Agora, fazer de ficar falando que não, essa história faz parte da série Arkham e comete um monte de erros de roteiro, de continuidade, de tom, nossa, isso deixa o pessoal muito pé da vida. Isso daí é desrespeito. A gente pode não ter nada a ver com a série, não somos fãs, coisa não. Quando a gente vê uma empresa desrespeitando seu público, incomoda a gente. O desrespeito já começa pela jogabilidade divertidinha e mediana da coluna do meio. Como eu já disse, a série Arkham ela é revolucionária pelo fato de pegou um super-herói, que super-heróis geralmente eram usados em jogos bobinhos, caça-níquel, só para tirar dinheiro dos fãs, e fizeram um jogo com uma jogabilidade maravilhosa. Essa jogabilidade mediana, sem criatividade, é um retorno àquela época que os jogos de videogame de super-heróis eram versões destiladas de jogos mais famosos, tipo aqueles jogos de super-herói e outras franquias que o pessoal falava, pô, isso daqui é um God of War genérico, eu podia estar jogando God of War, isso daqui é um Fortnite genérico, eu podia estar jogando Fortnite de graça. A Rocksteady fez um belo de um nome com a série Arkham, então o pessoal estava esperando um negócio de alta qualidade. Então um jogo mediano e divertidinho acaba ganhando pontos negativos e ele fica como uma porcaria. Eles têm não só zero respeito por fãs de super-herói, como eles têm um certo desprezo. Tem coisa do tipo,
Pra você ter os personagens com as roupas originais dos quadrinhos, se você quiser ver a Arlequina com a roupa dela tradicional, o Capitão Boomerang com a roupinha dele, tem que pagar pra isso. Além do preço de pagar o jogo, você tem que pagar extra para poder jogar com o personagem com a sua roupa oficial. Além de desrespeito, tem abuso. E termina pela história que, pelo amor de Deus, essa foi a parte mais estava sendo hipada e foi a parte que mais decepcionou de todo jeito. Aliás, eu digo que mesmo se eles anunciassem que o Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça não é uma história relacionada ao universo Arkham, não é continuação do Arkham, mesmo assim não ia ter aceitação boa, porque é muito ruim. E caso exista alguma dúvida, eu vou fazer um monte de spoilers sobre a história. Bom, a gente pode começar pelo próprio nome da história, o Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça, que já remete a gente a esperar uma coisa mais jocosa, engraçada, bobinha, do tipo a própria série da Arlequina. Aí é aquele negócio de que séries como a Arlequina e Lego, eles não são vistos como ofensivo, porque o pessoal conhece a propriedade intelectual, eles sabem o que estão falando. Então, quando eles fazem piadas com o Flash e com o Batman, os fãs do Flash e do Batman se identificam com a piada. Falam, é legal, essa sátira tá engraçada. Agora, nesse Esquadrão Suicida, o pessoal nem consegue contar piada, meu Deus do céu. Isso aí faz me lembrar do Groucho Marx. Ele dizia que esse tipo de gente é muito alegre, ri muito fácil, por isso faz umas piadas ruinzinhas. O segredo dele é que ele tem um péssimo senso de humor e era uma pessoa super carrancuda. Então, quando alguma coisa era engraçada para ele, era um negócio que era engraçado para todo mundo, e esse era o grande segredo do Groucho Marx, de acordo com ele mesmo. Ele tinha um péssimo senso de humor, então quando alguma coisa era engraçada para ele, era sucesso instantâneo. O humor que você vê nesse jogo do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça é exatamente o mesmo tipo de humor que você via naqueles desenhos antigos que não tem graça nenhuma. Metade das piadas parece que saíram daqueles desenhos dos anos 80 que se achavam engraçados, alguns até não sei como se diziam ser comédias, mas não tinham graça nenhuma. A outra metade parece que saiu daqueles desenhos dos anos 90, do tipo Tartarugas Ninjas e The Tick, onde dá pra ver que o autor tenta fazer uma piada, mas infelizmente não tem capacidade. E de vez em nunca sai uma piada que te faz rir. E esse jogo segue o mesmo esquema. Teve uma dúzia de piadas que eu achei engraçada, dessas aí meia dúzia me fez rir. Mas o problema é que a cada 3, 5 segundos do jogo eles jogam uma piada que não tem graça. O negócio dos desenhos animados antigos já começa pela premissa. A Liga da Justiça foi dominado por um vilão maligno do mal, e o Esquadrão Suicida tem que salvar o dia. Só que o Esquadrão Suicida é apresentado como um bando de capangas genéricos, a la Bebop e Rocksteady, que trabalham para outro vilão, que é a Amanda Waller, que aqui ela é uma vilanesca sem nenhuma motivação boa e que age como um típico vilão dos anos 80. Amanda Waller não é mais uma oficial de justiça que tem a ideia de que os fins justificam os meios. Aqui ela quer a tecnologia do Brainiac de controlar a Liga da Justiça para controlar todos os seres com superpoderes na Terra e dominar o mundo. A participação dela nessa história é a mesma de vilões de desenhos antigos, como o Destruidor do Tartarugas Ninja, a Diabolim da Cavalo de Fogo, o Esqueleto do He-Man, o Comandante Cobra do G.I. Joe, o Coração Gelado dos Ursinhos Carinhosos e por aí vai.
O Esquadrão Suicida são um bando de capangas idiotas que fazem todo o trabalho, enquanto ela fica pelo rádio xingando eles e ameaçando que vai matar eles e explodir a cabeça deles. E antes que já comece a pensar, pô, o pessoal que escreveu isso não sabe nada da Amanda Waller, eu já falo, sim, eu disse que eles não sabem nada de nada, eles realmente não sabem nada sobre os personagens que eles estão trabalhando. A Liga da Justiça só tem 5 personagens. Até a minha avó sabia que o mínimo da Liga da Justiça são entre 7 a 9 membros. A Liga da Justiça foi criada em 1960, fundada pela Mulher Maravilha, o Flash, o Lanterna Verde, o Ajax, o Caçador de Marte, o Aquaman, o Super-Homem, o Batman e o Robin. Durante esses anos, a Liga da Justiça teve um monte de formações e muitos outros membros, mas a base sempre foi, no mínimo, 7 membros. E seguindo o inconsciente coletivo das pessoas que só conhecem a Liga da Justiça por osmose, por ouvir falar, é um absurdo não ter o Aquaman, que todo mundo sabe que o Aquaman é membro da Liga da Justiça. Mesmo pro pessoal que cresceu nos anos 90 assistindo a Liga da Justiça animada, onde o Aquaman era uma participação especial que só apareceu de vez em nunca em pouquíssimos episódios, vão dizer que o Aquaman é um membro da Liga da Justiça. E o Esquadrão Suicida tá pior, né? Pra começar, a Arlequina parece que foi feita por alguém que assistiu os trailers da Margot Robbie e nem chegou perto dos filmes e baseou o que ela acha que a Arlequina faria baseado nos trailers. O Rei Tubarão não tem nada a ver com nenhuma outra encarnação dele. Na verdade, esse Rei Tubarão do Esquadrão do Suicida é o Drax dos filmes dos Guardiões da Galáxia. Um dos autores falou, eu queria era escrever o Drax dos Guardiões da Galáxia e não fazer o Rei Tubarão. Eu falei, não, sabe uma coisa? Vou escrever o Drax mesmo e colocar na pele do Rei Tubarão. O Pistoleiro, ele é negro, tem uma filha e claustrofobia. E periodicamente ele fala que tem uma filha e que tem claustrofobia. Apesar do jogo inteiro se passar do pessoal pulando em cima de prédios e só tem uma única cena que essa claustrofobia tem uma mínima relevância, mas podia ter passado sem não faria diferença. O resto, o Pistoleiro fica no fundo, ele aparece quando é essencial, fala alguma coisa essencial e volta lá para os bastidores. Essa é a história da Arlequina e do Capitão Boomerang, que são basicamente o Bebop e o Rocksteady, das Tartarugas Ninjas dos anos 90. E o Capitão Boomerang, meu Deus do céu, eles sabem que ele é vilão do Flash e que ele é australiano e só. Aliás, ele nem usa boomerang no jogo. Ele é o capanga covarde genérico número 136. Você já viu esse mesmo personagem centenas de vezes em filmes, seriados e desenhos animados. E vamos falar a verdade, quem tem um pingo de conhecimento sobre o Esquadrão Suicida já começa a reclamar da lógica. O Esquadrão, eles são parte da Argus, uma organização secreta do governo americano. O objetivo deles é fazer ações imorais aos olhos do público, para caso eles sejam pegos, não sejam relacionados ao governo americano e eles usem a desculpa que estão trabalhando para um super vilão. Caso alguém dê uma olhada e vê que eles têm uma bomba no cérebro, vão falar, sim, eles estão sendo obrigados por um super vilão e o objetivo é que eles acabem voltando para a prisão de Belly Reeve, que é comandada pela Amanda Waller e é a sede da Argus. Então, num caso onde a Liga da Justiça está sendo dominada por um vilão, eles não vão mandar o Esquadrão Suicida porque eles têm grupos governamentais de super-heróis. Eles vão mandar gente do tipo o Capitão Átomo e o Major Força. E caso queira puxar mesmo o Esquadrão Suicida, para enfrentar a Liga da Justiça vão mandar outros personagens poderosos como o Adão Negro, a Nevasca, o Parasita, o Diablo e outros.
E aí vem aquela coisa, por que só tem 4 personagens? Nas histórias do Esquadrão Suicida, quando eles fazem uma missão, eles mandam de 9 a 10 pessoas, não 4. O Esquadrão Suicida tem dúzias de personagens. Por que eles escolheram só 4 e exclusivamente esses 4? E eu digo, a resposta é que eles mandaram exclusivamente esses 4 personagens porque é o que eles lembram dos trailers dos filmes. Ficou na cabeça esses personagens assistindo os trailers. Não tenha nenhuma dúvida que se eles tivessem assistido alguma coisa além do trailer do primeiro filme, tivessem assistido o filme, eles teriam colocado a Katana e o Diablo como personagens do jogo. E aí continuamos com a nossa premissa de desenho animado dos anos 80. O Brainiac quer reformatar o planeta Terra e transformar numa segunda Colu, que o planeta dele foi destruído. E daí, para quem conhece os quadrinhos, fala, certo, para que o Brainiac quer fazer uma segunda Colu? Se a Colu foi destruída, o Brainiac vai comemorar. E se ele quiser fazer uma segunda Colu, ele faria em outro lugar, porque na Terra. O Brainiac não é um cara que invade planetas para conquistá-los. Ele coleciona cidades e engarrafa elas. Se eu chegasse uma pessoa que conhece o universo DC, os personagens, os quadrinhos, e falasse, temos um vilão que ele veio para a Terra, dominou a Liga da Justiça e quer transformar a Terra na nova versão do planeta dele, a maioria das pessoas não ia pestanejar e vai falar, esse é o Despero. Nesse jogo é o Brainiac, porque é um nome famoso que eles ouviram falar. E aí tem a parte da lavagem cerebral, né? A Liga da Justiça já foi dominada e já sofreu lavagem cerebral uma dúzia de vezes. Cada membro da Liga da Justiça separadamente já teve sua mente dominada e se tornou vilanesco umas 6 vezes, né? Até encheu o saco com o Super-Homem. Qual seria a diferença dessa vez que eles não podem simplesmente desfazer a lavagem cerebral como todas as outras vezes e eles têm que matar a Liga da Justiça? E nada, não tem explicação, não tem motivo nenhum. E aí nós temos o Deus Ex Machina furada, que os americanos chamam de plot armor, é a armadura do enredo. O Esquadrão Suicida encontra o Lanterna Verde do Mal, o Lanterna Verde do Mal mata um monte de gente na frente deles, explica qual é o plano maligno malvado do Brainiac, e aparece o Flash para salvar eles, mas o Flash acaba sendo capturado pelo Batman. Que também é a mesma coisa. O Batman mostra que é muito superior do que eles, assusta eles, mata um monte de gente para mostrar que ele tá bem malvado, mas deixa eles irem embora para voltarem depois. Aliás, durante todo o jogo, o Batman fica vigiando eles. Aparecendo, você vê o Batman de longe nos prédios. Se você chegar perto do Batman, ele taca uma bomba de fumaça e desaparece. Mas ele não faz nada contra o Esquadrão Suicida até chegar na vez dele de enfrentar os vilões. Bom, os vilões que eu não tenho certeza que são vilões, que não são muito vilanescos, que de vez em quando são vilões, de vez em quando são bonzinhos, seja lá quem escreveu essa parte não sabe o que está fazendo. Bom, depois que o Batman captura o Flash e leva ele pro Brainiac, o Flash também fica vilanesco e na frente deles ele arranca o coração do Lex Luthor. E aí fica dando voltinhas para assustar eles e vai embora, quando poderia ter arrancado o coração dos 4. Não sei porque a Liga da Justiça fica matando gente na frente do Esquadrão Suicida para mostrar que são malvados, mas o Esquadrão Suicida mesmo eles deixam ele na boa. Nesse caso, eles estão lá, os vilões do James Bond. Vamos colocar vocês em armadilhas bizarras e ridículas que vocês podem fugir quando a gente não está olhando. O Super-Homem, então, quando ele aparece, ele ignora completamente o Esquadrão Suicida. Ele luta contra a Mulher Maravilha e mata a Mulher Maravilha para mostrar que ele é bem malvadão. E daí simplesmente vai embora. E aí temos a última membra, que é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é a única que não é dominada pelo Brainiac.
Algumas pessoas chegaram aí falando que não, é empoderamento feminino, que eles estão respeitando a Mulher Maravilha, por isso ela não é dominada pelo Brainiac. A Mulher Maravilha é uma besta, ela é idiota feito uma galinha. Já viu aquele negócio da galinha que se você persegue uma galinha ela só anda em linha reta, ela não faz curva? Você coloca a galinha no chão e você faz uma linha na frente da cara da galinha, ela vai ficar paralisada olhando para a linha que você acabou de desenhar. A Mulher Maravilha tá nesse nível. Vira e mexe, ela cruza com o Esquadrão Suicida e vem com um papo de não preciso da ajuda de vocês, esse não é o lugar de vocês, vocês são super vilões e tem que continuar sendo super vilões, vocês não podem mudar e virar heróis. Aí eu olho e falo, meu, que isso? Que raio de Mulher Maravilha é essa? Como que me falam que essa Mulher Maravilha é inteligente? Ainda me mata que tem uma sequência que ela faz um escudo de Kryptonita pra enfrentar um super-homem. Escudo de Kryptonita? Pra que serve o escudo de Kryptonita? Quem escreveu isso não entende como Kryptonita funciona. Tem uma sequência da história que quando o super-homem tá lutando com a Mulher Maravilha, ela pega um pedaço do escudo de Kryptonita que tá quebrado e ela enfia no peito do super-homem. E ele não morre! Não só ele não morre, ele continua com superpoderes! Que raio, meu! O super-homem não chegava perto do Lex Luthor, que tem um anelzinho de Kryptonita, porque se ele chegar perto da Kryptonita, ele perde os poderes. Só que esse daí é o super-homem bonzinho. Um super-homem malvado que quisesse realmente fazer mal, ele não ia chegar perto de alguém com Kryptonita. Tem até um quadro sobre isso muito engraçado feito pelo Angry Joe, é um youtuber de videogames que é fã do Super-Homem, que explica tudo. E ele faz um comentário muito pertinente sobre jogabilidade, que é o fato de que, como estão no universo DC de super-heróis, eles podiam ter coisas como, por exemplo, a arma congelante do Sr. Frio, para paralisar os inimigos e ter mais variedade na jogabilidade, não ser só um clone de jogo de tiro com riflezinhos de pistolinhas. E tem uma turma aí que não quer aceitar a realidade de que o pessoal não entende o que está fazendo teorias de por que o anel de poder do Lanterna Verde não funciona do jeito que deveria, que quando ele morre o anel não sai voando à procura de um novo hospedeiro. Quando o Rei Tubarão ele tenta usar o anel não se encaixa no dedo dele, porque os anéis de poder eles se encaixam no dedo de quem pegar. Mesmo que seja um super vilão que conseguiu tirar o anel de um Lanterna Verde, se ele tentar colocar o anel, ele consegue, qualquer um usa. É um dos grandes defeitos dos anéis. E depois que o Rei Tubarão consegue colocar o anel, ele faz um construto e perde o controle e o construto ataca ele. E o pessoal fica querendo inventar teorias para por que isso aconteceu. Porque o motivo que o anel fez um construto que se voltou contra ele, que o anel caiu na água e foi perdido, o Brainiac conseguiu hackear o anel. Aí eu falei, se o Brainiac hackeasse um anel de poder dos Lanternas Verdes, ele teria controle de 1 bilhão de Lanternas Verdes espalhados pela galáxia. Ele não estava nem aí para a Terra, ele poderia dominar a galáxia inteira. A triste realidade é que quem escreveu isso não faz a mínima ideia de que existe uma tropa dos Lanternas Verdes e de como funciona um anel de poder. E fala do pior Deus Ex Machina no final, que quando eles derrotam o Super-Homem, o Brainiac simplesmente congela todo mundo no espaço e teleporta eles, mostrando que a qualquer momento do jogo ele poderia ter parado a Liga da Justiça. Ele poderia ter parado o Esquadrão Suicida e transportado eles para a nave e dominado a mente deles como dominou a da Liga da Justiça. E ele não fez porque é mais escrito. Aí tem os papos de, talvez a Liga da Justiça não tenha morrido porque os corpos são recuperados pelo Brainiac. No momento em que aparece o segundo Lex Luthor da dimensão paralela e eles passam a ignorar a morte do Lex Luthor pelo Flash,
O mesmo vale por toda a Liga da Justiça. Eles até chegam a mostrar que na dimensão paralela desse Lex Luthor, no lugar do Barry Allen, quem é o Flash é o Wally West, e no lugar do Lanterna Verde é o Hal Jordan. E no final, eles dizem que essa história está interligada com mais outras 12 realidades. Isso significa que existem mais outras 12 Ligas da Justiça. Então não importa se essa Liga da Justiça está morta ou não. A ideia é que a história não acaba, não tem fim esse jogo. Não só eles passaram esse jogo tosco meia boca, que essa história horrível, como eles tinham confiança que ia ter uma continuação. Então no final tem esse negócio que eles vão algum dia mais pra frente, numa continuação desse jogo, enfrentar outras Ligas da Justiça e outros Brainiacs em outras dimensões. E sei lá o que mais eu poderia dizer sobre esse jogo que alguém já não disse. Tá todo mundo metendo pau e indo jogar Palworld.